prévia do PIB, vai. Nível de atividade econômica, considerado a prévia do PIB, voltou a cair em outubro. É o quarto mês seguido de retração do chamado IBC-BR, medido pelo Banco Central. Recuou 0,40% na comparação com setembro. Já em relação ao mesmo período do ano passado, a queda foi de 1,48%. Esse é mais um indicador que mostra uma desaceleração da economia do país. Lembrando que o PIB oficial apontou no mês passado que entramos na chamada recessão técnica, que é quando temos 2 resultados negativos consecutivos. Vamos para a próxima, que aí eu comento em bloco, o meu querido Vale Bem. O Itaú voltou a afirmar hoje que a economia brasileira deve sofrer uma queda de 0,5% no ano que vem. O banco apresentou a avaliação do cenário para os próximos anos e, segundo o Itaú, a inflação deverá cair do patamar de 10% em 2021 para algo em torno de 5% em 2022, o que vai permitir ao Banco Central reduzir a taxa básica de juros. Mas isso só a partir do primeiro semestre de 2023. Mário Mesquita, que é o economista-chefe do Itaú, afirmou que a economia em 2022 ainda será marcada pelos efeitos da pandemia e que os juros altos vão provocar uma queda na atividade econômica. Por isso, a previsão de menos 0,5% no ano que vem. Eu parto do princípio, e aqui não se trata de pegar no pé de ninguém, eu parto do princípio de que o Itaú não tem nenhum interesse em fazer previsões negativas para a economia brasileira. Até porque um dos maiores bancos do país, né, assentado em ativos reais, tem interesse no contrário, justamente, no crescimento, né? Porque isso facilita a vida de todo mundo. Eu falo isso porque, infelizmente, o ministro Paulo Guedes parte do princípio de que qualquer um que faça uma análise realista, não precisa nem ser crítico ao governo, faça uma análise realista da economia, ele acha que tem interesse em prejudicar o governo, que é uma análise de caráter político. E ele diz isso por aí, o que é bastante ruim, né? Superestima alguns dados, né? Por exemplo, o superávit que vai ter de todo o setor público, que vai ter. Mas esse superávit todo o setor público, basicamente conseguindo dos estados e nos municípios, e não porque esses tenham recebido dinheiro a rodo do governo. E ele sabe disso, mas porque a inflação faz um aumento da arrecadação do ICMS, inclusive. E também do repasse que o governo federal passa, né? Então, assim, você tem fatores conjunturais que levam a um dado positivo na economia em meio a dados bastante ruins. Então, convém ser realista apenas. Há erros de operação aí que foram cometidos? Há. E ele sabe, poderia listar 800. Mas o maior de todos os erros sempre foi o erro político. Erro político no qual incide. Veja, é que hoje ninguém mais dá bola. Mas você imagina lá atrás o chefe do GSI dizendo que tem que tomar Dorlexotan para não ir lá e fazer sei lá o que com o Supremo. É que hoje ninguém mais dá bola. Mas durante muito tempo, por exemplo, a pregação golpista e o ataque à institucionalidade custou muito caro à economia brasileira. Depois vieram os outros fatores fazendo a tempestade perfeita. Né, ministro? E o senhor sabe que o que eu estou falando faz sentido, não é mesmo? Sabe sim. Eita, quer dizer que não era. O ministro Marinho precisa se informar melhor. Achei que daqui a pouco os grandes investidores da Bolsa, Bob Furuia, fossem os flanelinhas e os entregadores. Mas acho que não. O estudo feito pela Universidade de Brasília e pela Universidade Federal da Paraíba mostra que o ministro Rogério Marinho, do Desenvolvimento Regional, está muito enganado ao dizer que um flanelinha no Rio ganha R$4.000. Essa declaração foi dada, lembrando, no mês passado, durante o Encontro Nacional da Indústria da Construção. Os pesquisadores fizeram, Reinaldo, um levantamento com os entregadores de aplicativo que, em tese, recebem mais do que os flanelinhas, né? E de acordo com esse estudo, na média, esses entregadores recebem R$1.172 por mês. E mais alguns dados sobre eles. Mais de 90% são homens e a maioria tem menos de 30 anos de idade. 70% desses entregadores são negros ou pardos. Tem gente que se irrita quando se faz uma pesquisa como essa porque não gosta daquilo que se encontra. A velha tese, a velha tática de cortar a cabeça do mensageiro
porque a mensagem que ele trouxe não é boa. Né? Isso são dados colhidos objetivamente numa pesquisa. Evidentemente, esse quadro faz parte de uma situação maior, de um desemprego brutal que é no país, e dos empregos gerados, e do fato de os empregos gerados serem empregos de baixa qualidade. Sendo empregos de baixa qualidade, você tem uma queda de renda. Aliás, esses empregos de baixa qualidade com queda de renda, tudo isso é compatível, por exemplo, com uma indústria também deprimida, porque a indústria ainda cria os melhores empregos. Tudo isso é economia. Agora, tudo isso tem uma tradução que também é política. Vocês já olharam as últimas pesquisas? Aliás, as pesquisas de maneira geral. Eu sei que tem muita gente querendo tirar a calça pela cabeça. À toa também, porque fica parecendo que se o Lula for eleito presidente, o Brasil vai virar um país comunista. Bom, perguntem para os bancos durante o governo Lula se o Brasil virou um país comunista. Acho que não, né? Agora, quando você traz uma coisa como essa, você está convidando os atores políticos a pensarem a realidade brasileira. Ah, dá torcida para o PT? Não. Não. Se fosse o caso, eu falaria, mas não. Só estou explicando por que é assim. Ah, você não gosta que seja assim? Então tente ajustar esse discurso. O Marinho foi a um evento que tratava de emprego e se saiu com esse troço de que flanelinha ganhava o quê? 4 mil reais, não é isso? Isso. Não é? Que é o flanelinha lá da Suíça. Tem um flanelinha na Suíça, né, que ganha 4 mil reais. Quando a gente converte em reais. Ah, é que não tem flanelinha na Suíça. Pois é. Então é preciso ter um pouco de senso de ridículo. Até para ajustar a questão eleitoral. Porque isso que a gente vai falar aqui é compatível, por exemplo, com essa outra notícia. Dados, economia, técnica. Um estudo feito pelo engenheiro e mestre em economia aplicada César de Castro Alves, que também é consultor agro do Itaú BBA, aponta que o consumo de carne aqui no país deve ser o menor em 16 anos, deve ficar numa média de 24,5 kg, número próximo ao registrado em 2005, destacando que isso é uma média. Com a inflação alta, tem gente que come muito menos carne ou que tirou a carne do cardápio de vez. O especialista afirma que o consumo vem caindo há 3 anos seguidos no Brasil. Em 2020, recuou expressivos 10% em relação ao ano anterior. Para 2021, a estimativa é de uma queda de 2% e a perspectiva para 2022, segundo ele, não é de melhora. Alguém quer se apresentar na disputa eleitoral vai ter que saber o que falar para os pobres. O Moro, por exemplo, se não tiver mais nenhuma ajuda da Polícia Federal, estou falando assim metaforicamente, né? Vamos ver, né? Mas ele acha que ele resolve isso criando uma... Como é que é? Uma corte excepcional, uma corte de exceção no Brasil. Corte de exceção. Né? Uma agência independente para combater a pobreza. Aliás, Bob Furuia, nos bolsões pobres aqui de São Paulo, do Nordeste, as pessoas só falam nisso. Então assim, nossa menina, agora vai, que o Sérgio Moro vai criar uma corte excepcional. Aí o outro fala, mas isso vai resolver? O outro fala, vai, é igual a Ucrânia. Bom.